Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos continuar os nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é assim subdividida no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 18. Cristo é superior aos anjos. No capítulo 3 até o 4:13, Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior a Arão, do capítulo 4 até o capítulo 7. Cristo é superior ao ministério sacerdotal, no capítulo 8 até o 10, chamado a perseverar na fé, do capítulo 10, 19 até o 12, 29, e a conclusão em Hebreus, capítulo 13. A carta aos Hebreus, a tradicional carta de Paulo aos Hebreus, não é uma carta, mas é um gênero literário e homilético. Não foi o apóstolo Paulo que escreveu, o autor ainda é desconhecido, e não é dirigida somente aos hebreus, mas toda a comunidade crente. A data da composição foi entre 55 e 95 depois de Cristo, e tem no conteúdo uma síntese da doutrina cristã, confronta o Antigo Testamento e o Novo, e demonstra a insuficiência do sacerdócio, da aliança e do cultos antigos, que só atinge a plenitude na paixão, morte e ressurreição de Cristo. E aí tem o texto, que fala que muitas vezes, de muitos modos, falou Deus aos nossos pais, nos tempos antigos, por meio dos profetas. Nesses dias que são os últimos, Deus falou-nos por meio do seu Filho. Hebreus, capítulo 1. Pontos principais em Hebreus: Cristo é superior aos anjos, o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz, Jesus é o mediador de uma nova aliança, sem fé é impossível agradar a Deus, Deus usa as dificuldades para disciplinar seus filhos, os crentes podem esperar ser testados em suas vidas, o justo viverá por fé e o privilégio do acesso dos crentes à presença de Deus. Algumas curiosidades aí do livro Hebreus. A epístola faz parte do Novo Testamento, escrita aí por volta de 65 depois de Cristo, destinada a cristãos que eram judeus de nascença, por isso recebe o nome da epístola aos Hebreus. Ao longo desses 13 capítulos, o livro é direcionado aos que seguiam a Cristo, aos que eram incrédulos, porém tinham conhecimento e alguma aceitação da doutrina, e ainda aos grupos de incrédulos que tinham sido chamados a entregar suas vidas a Cristo, mas optaram por rejeitá-lo. A propósito, Jesus Cristo é o tema principal da carta aos Hebreus. Ele é citado pelo escritor nos 13 capítulos de forma explícita e implícita. Alguns dos que foram escolhidos como possíveis autores são Tertuliano, Barnabé, Lucas, Clemente, Priscila, Epáfra e Silas, além do próprio apóstolo Paulo. Sabemos que foi um homem porque usou a forma masculina do verbo grego ao se referir a si mesmo, em Hebreus 11:32. Era uma pessoa especialista no Velho Testamento e conhecia bem a história de Jesus. Era alguém que conhecia também o pastor Timóteo. Hebreus foi escrito claramente para ouvintes conhecedores das Escrituras do Velho Testamento e especialmente dos rituais e sacrifícios da velha lei. É evidente que os leitores pretendidos eram judeus cristãos. 7 coisas grandes em Hebreus: a grande salvação, o grande sumo sacerdote, o grande combate, o grande clamor, o grande galardão e o grande pastor. As 7 coisas melhores em Hebreus: melhor esperança, melhor aliança, melhores promessas, melhores sacrifícios, melhor herança, melhor pátria e a melhor ressurreição. Entre parênteses aí está os versículos que você pode consultar e fazer a sua leitura bíblica sobre essas coisas grandes e melhores em Hebreus. 7 coisas relacionadas com a fé em Hebreus: o fundamento da fé, a necessidade de ter fé, a convicção da fé, a condição do justo viver, o justo viverá pela fé, a consumação da fé, o testemunho pela fé e os vencedores pela fé. Tanto que Hebreus 11 narra muito sobre essa questão de fé. Não só o capítulo 11, mas os outros também que você tem aí as referências. 7 títulos dados a Jesus em Hebreus. Como nós falamos, o nome de Jesus, a pessoa de Jesus é citada explícita e implicitamente. Ele é chamado do Filho de Deus, do primogênito, do príncipe da salvação, o apóstolo da confissão, da nossa confissão, autor e consumador da fé, mediador e o grande pastor. Um resumo básico aí do capítulo 1 ao 6, Jesus Cristo é a imagem expressa do Pai.
Ele é maior do que todos os anjos, profetas que o precederam, incluindo Moisés. Os israelitas antigos que foram tirados do Egito não conseguiram entrar no repouso do Senhor porque endureceram seu coração contra Jesus Cristo e seu servo Moisés. Como grande sumo sacerdote, Jesus é superior a todos os sumos sacerdotes mosaicos. Por meio do seu sofrimento, Cristo foi aperfeiçoado. Porém, podemos entrar no repouso do Senhor e prosseguir até a perfeição por meio das doutrinas e ordenanças do Evangelho. E do capítulo 7 a 13 fala sobre o sacerdócio de Melquisedeque, administra o Evangelho e é maior que o sacerdócio aarônico. O tabernáculo e as ordenanças mosaicas prenunciaram o ministério de Cristo. Jesus Cristo cumpriu a lei de Moisés ao derramar o seu sangue, pelo qual podemos obter a salvação e remissão dos nossos pecados, e pela fé os profetas e outros homens e mulheres realizaram obras justas e milagres. Pois bem, gente boa, termina aí o nosso breve estudo do livro de Hebreus, que você possa ler com muita atenção. É um livro que fala muito sobre a associação do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e tudo centrado na pessoa de Jesus. Se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.